Olá, queridos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Estamos aí começando a nossa sexta aula de Ramartiologia e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um prazer imenso estar com vocês aqui, que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma muito especial, tá bom? Estamos aí, como eu falei, na nossa sexta aula. Desta aula agora, nessa fase, a gente está aí na nossa segunda aula. As 4 aulas anteriores foram aulas mais introdutórias, foram aulas panorâmicas. Nós fizemos aí um apanhado panorâmico da Ramartiologia, desde os princípios lá da queda até o final, lá na redenção final. A gente passou por conceitos, trouxemos aí várias abordagens dentro dessa perspectiva, mas a gente vai estar aí nessas próximas aulas trabalhando um pouquinho de uma forma um pouco mais profunda, né, nos pormenores, aonde geralmente acontecem aí as discussões, aonde surge aí as dúvidas naturalmente, tá certo? Claro, obviamente a gente está aqui fazendo uma aula virtual, né? A gente está aqui fazendo um EAD e com certeza existe muito mais esse universo da teologia, existe muito mais que a gente possa trabalhar, só que a gente não vai estar fazendo durante esse tempo porque obviamente a gente precisaria de um tempo muito maior para isso. Nós temos aqui apenas um encontro semanal, né, de apenas aí 40 minutos a 1 hora, e com certeza a gente não vai conseguir abordar aí todas as nuances da teologia, e no nosso caso da Ramartiologia com certeza não. Mas a gente abre aqui para você, o nosso objetivo é despertar o seu entendimento, despertar o seu coração, para que você venha estar estudando, para que você venha estar se aplicando, para que você venha estar pesquisando, para que você venha estar lendo e com certeza venha despertar em você, quem sabe aí o desejo, o interesse de fazer aí um seminário, de fazer aí uma faculdade de teologia nesse sentido, tá certo? Mas nós estamos aqui com o nosso objetivo é de realmente dar ferramentas para você, para que você venha se desenvolver, amém? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para você é que você precisa, isso é fundamental, que você venha estar acompanhando os textos bíblicos que a gente vai estar colocando aqui, tá certo? Que você esteja lendo. Quando terminar essa aula, é importante que você volte novamente, assista novamente, tá bom? Para que você esteja aí tirando suas dúvidas, esteja fazendo uma conferência com a Bíblia, os textos que a gente apresentar aqui, que você esteja lendo através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá bom? E, como eu falei, essa é a nossa sexta aula do curso de Ramartiologia, só que o curso de teologia aqui livre, aqui pela Igreja Batista da Paz, pelo canal da Igreja Batista da Paz, não se resume apenas a esta aula ou essa disciplina. Né? Temos aí várias outras disciplinas que foram ministradas pelo pastor Josué desde o início do nosso curso. A gente já está em mais de 30 aulas, né? Essa, se eu não me engano, parece que é a 34ª aula. Então tem muitas aulas anteriores a essa que você pode pegar lá desde o início até agora para que você esteja tendo aí uma noção, né, de teologia básica, mas que satisfatória, que realmente te dê aí a sustentação para que você venha entender um pouco mais da teologia. Tá certo? Vamos lá? E hoje nós estaremos falando sobre o Adão literal e histórico literal, né? Então, a semana passada nós falamos sobre a literalidade e a historicidade do Jardim do Éden, porque existem algumas pessoas que questionam se o Éden, né, a história do Éden, incluindo no caso Adão, se é literal, se é figurativa, né, se é apenas um mito. E nós trouxemos a semana passada para você algumas abordagens que mostram, né, que o Éden, ele de fato, ele é tanto literal quanto histórico, amém? E a gente vai estar aí hoje continuando dentro dessa perspectiva, apresentando a historicidade e a literalidade, né, dos elementos ali do Éden. Hoje a gente vai estar falando sobre Adão, amém? Então, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus, tá certo? Vamos lá? Então, Adão histórico e literal. A argumentação que proporciona a interpretação mítica ou irreal é a consideração de que o autor utiliza-se de um estilo poético. Então, alguns críticos dizem o seguinte: não, mas o Éden ele não é literal, mas ele é poético, traz mais uma perspectiva poética, porque os elementos que ali são colocados, e aí dentro dessa perspectiva
aborda ou levanta a hipótese de que o Éden, na verdade, seria apenas um mito, seria apenas ali algo figurativo, mas eu vou apresentar para você bases que vai nos dar sustentação para a gente entender que muito mais do que literal é histórico. Amém? Repleto de paralelismo com outros mitos antigos e a suposta contradição entre o relato e a ciência. Então, alguns críticos trazem aí essa abordagem, né? Apenas para começar aqui, eu queria trazer para vocês o seguinte, né? Que geralmente alguns críticos trazem a seguinte argumentação. Mas existe aí um paralelismo muito grande entre a narrativa do Éden e de muitos outros mitos antigos. Ué, se esses povos eles originaram de um ponto comum que nós entendemos que foi lá no Éden, é muito natural, é mais do que natural entender de que nas outras sociedades, nas outras culturas que não têm uma raiz ali judaica, eles vão ter a mesma ancestralidade que é de Adão. Então a gente vai entender, isso nos dá, pelo contrário, isto mais do que, ao contrário do que alguns críticos apresentam, né, de que esse paralelismo com outros povos antigos, isso traria apenas uma cópia, quem sabe mística, né, ali de outras civilizações, aliás, mística não, perdão, mitológicas, né, misticismo é outra coisa, mitológica de outros povos. Na verdade, isso nos dá muito mais base para a gente entender de que todos esses povos aos quais alguns críticos dizem, né, que o autor ali do Gênesis pegou ali nuances de outros povos e tal, culturas de outros povos, pelo contrário. A gente vai entender que, na verdade, todos os povos eles têm uma raiz em comum. A raça humana tem uma única ancestralidade e nós entendemos que a ancestralidade da raça humana está em Adão. Né? Adão e Eva foram os primeiros casais. Então, só para a gente começar, a gente já consegue descartar aí essa ideia. Logo de primeira, apenas em cima dessa abordagem, a gente consegue trazer uma contra-abordagem a favor da palavra de Deus, a favor da Bíblia. No entanto, para os escritores bíblicos, tanto Adão quanto Eva são personagens históricos e encontrados em uma leitura literal de Gênesis. Então, a gente precisa, logo de cara, entender isso, né? Por quê? Porque se a gente não considerar a literalidade e a historicidade de Adão e Eva, nós vamos insurgir aí em sérios problemas lá adiante. Inclusive, de afirmações que serão feitas por pessoas muito sérias, pessoas muito importantes, entre elas Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Então a gente precisa entender um pouco sobre isso e a gente tem isso muito claro no nosso coração, porque se algo que cresce hoje, especialmente nas áreas de humanas, são esses questionamentos. E isso é uma base muito grande para o ateísmo, para o agnosticismo, né? Que vai dizer o seguinte, o ateísmo já descarta logo que Deus existe logo de cara, né? Já entende isso. Já o agnosticismo vai dizer o seguinte, Deus existe, mas nós não conseguimos provar, então eu não sei se existe ou se não existe. Mas nós temos base bíblica, histórica na palavra de Deus para a gente entender a literalidade da palavra de Deus. Porque infelizmente Satanás tem plantado isso no coração, sobretudo dessa nova geração. Amém? Então vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. O primeiro fato que evidencia a condição histórica de Adão é a própria narrativa de Gênesis. Amém? Ela é uma narrativa com a perspectiva histórica. Tanto é que o livro de Gênesis ele está entre os livros históricos. Embora muita discussão exista, né, neste ponto, para aqueles que consideram o texto como fonte fidedigna de informação, é o ponto de partida. Então, o Gênesis é o ponto de partida da história. Observe que o autor sempre demonstra Adão como uma pessoa real. Em nenhum momento Adão ele é apresentado ali pelo autor, e nós acreditamos e cremos que o autor, né, seja o próprio Moisés, de que o autor ele sempre vai apresentar Adão não como uma ideia, vai apresentar Adão não como uma parábola, mas vai apresentar a história de Adão como algo, um fato, como algo fatídico, né? como história. E a própria história do povo hebreu vai partir daí. Então vamos continuar. Se Adão fosse real, não poderia ter gerado filhos. E na narrativa de Gênesis, ele perpetua a espécie humana, gerando filhas e filhos, né, à sua imagem. Gênesis capítulo 5, versículo 3, que você vai estar conferindo aí com a sua Bíblia em casa, tá certo?
Continuando, outro detalhe importante dentro da narrativa de Gênesis é que se é a sentença. Eu fiz questão de colocar aqui em amarelo justamente isso. Olha essa sentença. Este é o registro ou são as gerações. Então, se Adão fosse apenas um personagem mitológico, não teria como você conseguir linká-lo com os seus descendentes, né? Então, essa sentença, este é o registro, ou estas são as gerações encontradas para registrar a história do povo hebreu. Aí nós vamos ter aqui alguns textos. Como disse, você vai estar lendo em casa esses textos. Gênesis capítulo 6, versículo 9, eu vou até colocar aqui em destaque aqui para você. Gênesis capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, 27, 25, né, e 27, 25, 12, né, e também 19, e aí são esses textos que a gente pode encontrar, e também o 5:1, tá bom? Para a gente ter aí essa base aí do povo, né, falando da ancestralidade de Adão, os descendentes de Adão, a genealogia de Adão e por aí vai, tá bom? Então, por favor, leia esses textos são fundamentais, são muito relevantes para que você venha ter embasamento para responder primeiro para si mesmo e depois para outras pessoas que questionarem a respeito dessa questão, né, da genealogia, da historicidade de Adão. Continuando, fora da narrativa de Gênesis, é possível encontrar Adão como personagem histórico. Amém? Na cronologia encontrada em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, Adão encabeça a genealogia mais extensa das Escrituras, né, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 44. Então, ali, né, traz a genealogia mais extensa da Bíblia. Então, os personagens importantíssimos, como reis, como né, pessoas de extrema importância na história do povo hebreu, entra ali na descendência de Adão. Então é importante que você leia, dá uma lida e dá uma conferida, né, lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 44, que demonstra a historicidade das tribos de Israel e a importância da linhagem davídica, ou seja, Adão está na ancestralidade do maior rei que a história conhece, que é o rei Davi. Amém? Mas que para esta genealogia tenha valor real, é necessário que os personagens envolvidos sejam igualmente reais. Amém? Para que essa genealogia, isso aqui está registrado num livro de crônicas, as crônicas de um povo, as crônicas de uma nação, as crônicas de uma nação extremamente importante como é a nação de Israel. Então, para que os personagens ali, para que essa genealogia ela tenha de fato valor histórico, obviamente é necessário que os personagens ali contidos sejam personagens reais, históricos, amém? Então, é de suma importância que a gente entenda essa literalidade, essa historicidade de Adão, para que a gente consiga compreender a historicidade e a sustentabilidade, a afirmação verdadeira da história do povo de Israel. Amém? Então, prosseguindo. No Novo Testamento, testemunha um fato da historicidade de Adão. Por exemplo, em Lucas capítulo 3, versículo 38, Adão é designado como um ancestral literal de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, Adão, ele está na genealogia de Jesus. Só abrindo um pequeno parêntese aqui, podem existir alguns que possam até questionar a deidade de Jesus. Mas não se pode questionar a historicidade de Jesus, né? De Jesus como um cidadão histórico. Não se pode questionar. Jesus, ele é um personagem histórico. A história, ela não há como negar. Não há como negar a passagem de Jesus por aqui, não há como negar a passagem, a influência que Jesus provocou na história do mundo, não há como negar a historicidade dos apóstolos de Jesus. Então Jesus, ele é real, claro, a gente sabe disso, mas eu estou falando apenas como uma afirmação científica, né? Como uma perspectiva de uma afirmação científica. E obviamente os seus ancestrais
também eram reais, dentre eles Adão. Amém? Então, é importante que a gente entenda isso. Adão é designado como uma ancestral literal de Jesus. E esse, posteriormente, referiu-se a Adão e a Eva como os primeiros, homem e mulher, né? Literais, fazendo da união deles a base para o casamento. E é o próprio Senhor Jesus que vai usar aí o elemento de Adão, usando aí os dois personagens, Adão e Eva, né? Como sendo os primeiros casais, quando eles são criados ali por Deus, né? E homem, mulher, macho e fêmea, Deus os criou. E aí Jesus vai usar a história de Adão e Eva para sustentar aí a importância do casamento, a importância do homem deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos se tornarem uma só carne. Então Jesus está usando ali a história de Adão, Jesus está usando ali o exemplo de Adão para sustentar ali a questão do casamento, para sustentar a importância do casamento. E usando como o quê? Jesus está usando como personagem real. Amém? Então vamos lá, prosseguindo. Paulo, em Romanos, na carta aos Romanos, declara que a morte foi trazida ao mundo por um homem real. A morte, ela é real. E ela foi trazida ao mundo por um homem real. Quem é esse homem real? Adão. Amém? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao versículo de número 14. Em Coríntios, Paulo faz uma comparação entre Cristo e Adão. Por favor, leia esses textos, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Para Timóteo, Paulo afirma que o primeiro foi criado, foi o homem e depois a mulher. 1 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ou seja, se as comparações e citações paulinas sobre os diversos assuntos que aborda fossem baseadas em mitologia, né, as asseverações morais seriam nada mais do que afirmações equivocadas e inválidas. Então, se Adão não fosse um personagem real, histórico, né, então todas as afirmações nas cartas, né, todas as afirmações na teologia paulina, que é a teologia de Paulo, ela é a teologia né, que traz ali a maior questão em relação da graça, da misericórdia de Deus, do pecado, né, da justificação. Paulo vai trabalhar isso de uma forma muito profunda, especialmente na carta aos Romanos. Paulo trabalha isso de uma forma muito profunda, falando da queda, né, da questão do pecado. Né. Eu diria que a carta aos Romanos talvez seja uma das principais cartas quando se trata de hamartiologia, porque Paulo vai trabalhar isso, não somente hamartiologia, como soteriologia. Então a carta aos Romanos, ela é a carta, vamos dizer assim, é a principal carta, né, quando se fala de hamartiologia e soteriologia, porque Paulo vai trabalhar de uma forma muito profunda ali a questão da queda, a questão da salvação, a questão da graça, da misericórdia de Deus, a questão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém? Então, ele vai usar o quê? Vai usar esse elemento real, que foi Adão real. Amém? Então, se nós entendêssemos que Adão fosse um personagem apenas fictício, todas as afirmações ali seriam irreais e sem sustentação. Entretanto, não parece ser esse o caráter que Paulo escreve. Tanto ele como os autores do Novo Testamento têm por certo de que os acontecimentos narrados em Gênesis são factuais, são fatos. Assim, é impossível não crer na historicidade de Adão. Amém? Isso a gente precisa estar muito claro. Por que isso é relevante, pastor Nivaldo? Porque existem muitas pessoas, especialmente hoje, que questionam isso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa fez exatamente essa pergunta para mim. Vem cá, mas você crê mesmo? Você acredita de fato que o Éden existiu? Você acredita de fato que foi como a Bíblia fala, que Adão e Eva existiram, que eles são personagens reais? E eu falei, sim, claro que eu creio. Eu creio que eles são personagens reais, que as narrativas são literais e que eles são personagens históricos. Sim, eu creio exatamente nisso. Amém? Então isso precisa estar muito claro no nosso coração. Prosseguindo, Adão histórico literal. Evidências. Vamos às evidências? Vamos a algumas evidências em relação à historicidade e literalidade da vida de Adão? Vamos lá. A queda é considerada verdadeira e histórica pelo fato de que a literatura bíblica, mesmo fora do relato de Gênesis, apresenta tanto a queda como verdadeira, como os resultados desse evento. Amém? Os resultados, quando você
vai questionar se algo é real, se algo existe, se algo não existe, embora você não tenha ali a materialidade daquele determinado elemento, mas é possível você comprovar a existência daquilo com base na influência que aquilo provocou, né? Por exemplo, quando a polícia, né? A polícia que trabalha com essa questão, né, de criminal, a perícia criminal, de repente ela vai trabalhar em cima de um caso de alguém, né? De uma pessoa que morreu e o corpo não foi encontrado. E o autor, ele é encontrado e ele é condenado. Mas como é que pode condenar o autor se o corpo nunca foi encontrado? Embora a materialidade do corpo não exista ali, mas existem as evidências que tal fato aconteceu, né? E essas evidências, a perícia, ela vai procurar essas evidências, começa a procurar essas evidências e tal, e até chegar ali no autor. O que eu quero dizer com isso? Embora que a gente não consiga mais hoje ver Adão, né? Embora a gente não consiga mais ter acesso à materialidade de repente do corpo de Adão, mas a gente tem a comprovação da materialidade da queda. E essa comprovação está onde? Está na nossa vida hoje. O pecado, né? As consequências do pecado, as consequências da mazela na vida humana, as consequências de tanta coisa ruim que existe na nossa vida hoje, ela é consequência da ação lá de Adão, lá no Éden, naquele tempo. Amém? Então vamos lá, vamos a alguns resultados, por exemplo, no Velho Testamento. Aí eu tenho aqui uma série de versículos, de textos aqui, que eu vou colocar aqui na tela para você, tá certo? Uma série de textos aqui que você precisa copiar, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 20, capítulo 5, versículo 1 ao 15, capítulo 10, do versículo 1 ao 32, capítulo 11, do 1 ao 32, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, Jó 31, 33, Eclesiastes 7, 29, Isaías 43, 27, Oséias 6, 7, amém? E aí no Novo Testamento nós temos aqui vários versículos também, Mateus 19, do 4 ao 5, Marcos 10, do 6 ao 7, Lucas 3 ao 38, aí então, temos todos esses versículos aqui que são importantes demais, que você leia esses versículos, que você confira esses versículos, que são evidências da historicidade e literalidade da vida de Adão. Amém? Então, mais uma vez, por favor, leia esses textos para que você venha se fundamentar naquilo que nós estamos trabalhando nesta noite. Amém? Então, dê uma pausa aí no vídeo, tá certo? Você vai estar assistindo aí gravado, dê uma pausa, leia esses textos, faça anotações, pegue aí um caderninho, uma agenda, façam essas anotações, trabalhem essas anotações, coloque o subtítulo em cima, né? Adão, histórico, literal, evidências. Depois eu vou pegar essa apostila e postar para vocês. Quando a gente concluir aqui, eu posto lá no grupo, tá bom? Como eu fiz com a outra. Mas é importante que você anote esses textos e você leia, tá bom? Então, vamos seguir agora para aquele fato teológico, tá certo? Vamos lá. A perspectiva da queda, nós já vimos as evidências literais e históricas de Adão, e agora a gente vai trabalhar a queda como fato teológico, tá ok? Então vamos lá. Queda como fato teológico. A queda não é observada apenas do escopo histórico, mas também teológico. O primeiro visa a demonstração da queda como um fato dentro da história do homem. Então, a primeira parte que a gente viu agora visa demonstrar a queda como um fato histórico, real, que de fato aconteceu, amém? E o segundo, por sua vez, tem por norte a demonstração das consequências, né, evidenciadas pelos resultados observáveis. Então, dentro dessa perspectiva um pouco mais teológica, a gente vai ver as consequências da queda na vida do homem, a gente vai ver as consequências da queda na vida, nas mazelas humanas, amém? Ou seja, evidência, né? Evidência o pecado muito mais, ou evidencia, perdão, o pecado muito mais como fato do que como ato. Assim, em função do pecado, nós podemos entender o seguinte: queda como fato. Então a gente vai ver aqui 3 pontos, tá certo? Primeiro, a natureza humana foi corrompida por inteiro. Então, o primeiro fato, a primeira evidência que a gente tem da queda, né, é que a natureza humana ela foi corrompida por inteiro. Todos os aspectos do homem foram pervertidos, a ponto de deteriorar com o passar do tempo. Lá mais adiante, lá no final,
nós vamos trabalhar duas perspectivas. Eu vou abrir aqui apenas, vou dar um spoiler para você. E a gente vai abrir apenas um parêntese aqui. Nós vamos falar sobre a depravação, né? A depravação, aí a gente vai trabalhar duas perspectivas. Não trabalhar a perspectiva a partir de Calvino e a perspectiva a partir, né, de Armínio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos dar só uma pinceladinha na soteriologia, porque é impossível a gente falar de hamartiologia e a gente não entrar um pouquinho na soteriologia. Mas dentro desse entendimento a gente vai entender que a natureza humana ela foi corrompida por inteiro, né? Todos os aspectos do homem foram pervertidos, a ponto de se deteriorar com o passar do tempo, ou seja, com o passar dos anos, a tendência é se deteriorar cada vez mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem é que nunca evidenciou a sensação de que parece que o tempo está cada vez pior? Não é verdade? A gente, cada dia que passa, cada ano que passa, a gente tem a nítida sensação de que parece que a coisa está cada vez pior. Parece que o tempo está cada vez pior, parece que os nossos dias estão cada vez piores do que os anteriores. Segunda coisa, a imagem de Deus foi maculada. Com a queda, a imagem de Deus, quando a gente vê lá em Gênesis, criada a imagem à sua semelhança, ela foi maculada. O homem não deixa de ser imagem de Deus, mas não pode ter a mesma. Entende? O homem não deixa de ser a imagem de Deus, mas também ele não deixa de ter a mesma. Aliás, o homem não deixa de ser a imagem de Deus, mas não pode ter a mesma imagem que tinha anteriormente, originalmente, né? Então a imagem de Deus ela foi deformada no homem, o homem criado à sua imagem, segundo a sua semelhança, e ao qual Deus olha para aquela criação, Deus admira aquela criação, ao ponto de o próprio Deus expressar, eis que tudo era muito lindo, maravilhoso. Infelizmente, essa imagem ela foi deteriorada com o pecado. A terceira consequência que a gente pode ver do fato da queda é a morte, tanto física como espiritual. A gente viu na primeira fase, falamos um pouquinho sobre isso, mas o fato da queda, né, ela trouxe como consequência a morte, a separação, tanto sobre uma perspectiva física do corpo como espiritual. O homem foi separado de Deus, o homem natural, ele naturalmente ele foge da presença de Deus. Passou a reinar no homem, né? Essa natureza infelizmente caída. E como consequência, todos os descendentes de Adão sofrem com esse resultado danoso que a gente vive até hoje. Em suma, a queda, do ponto de vista teológico, determinou a culpa judicial sobre a humanidade. O rompimento da comunhão entre Deus e o homem, né, e a deturpação da perfeita, né, e anterior imagem, né, e aí tem essa palavra aqui, eu acho ela muito linda, né, imago Dei, ou seja, imagem de Deus em nós, ela foi completamente deturpada, ela foi completamente corrompida, né, a essa imago Dei, ou seja, essa imagem de Deus, a imagem do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Basta, como eu falei na outra fase, né, que a gente estava trabalhando, basta que nós olhemos como é que um ser criado à imagem e semelhança de um Deus que é bom, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é maravilhoso, fazer tanta atrocidade por isso. Porque essa imago Dei foi deteriorada, essa imago Dei foi corrompida, a imagem do Todo-Poderoso foi corrompida na nossa vida. Eu gosto muito de usar, quando eu trabalho com jovens, sobre essa questão da corrupção de algo ser corrompido, é usar, por exemplo, a linguagem de computadores, né? Quando você compra um computador novinho, tá lá zerinho, você acaba de comprá-lo. Tem lá todas as configurações bonitinhas, e está tudo funcionando. Você clica nas coisas, ele funciona perfeitamente. É uma maravilha, né, quando você compra. Só que aí você vai acessando os lugares e tal, você vai colocando pendrive, aquela coisa toda, e daqui a pouco começa a entrar vírus e começa a corromper o sistema. Chega um ponto de deteriorização, né, ou deteriorização do sistema, em que você não consegue fazer mais nada. O computador não consegue fazer mais nada, porque foi corrompido o sistema. É semelhante ao que acontece conosco. Nós somos criados perfeitos, criados com a capacidade perfeita de Deus, a capacidade de vivermos de uma forma plena e absoluta na presença de Deus, a capacidade de realizarmos coisas boas, capacidade de realizarmos coisas extraordinárias. Mas infelizmente o pecado entrou na nossa vida
E essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, foi corrompida em nós. Então o homem natural, ele naturalmente, entra quase que uma redundância aqui, naturalmente ele busca, ele se inclina para aquilo que é ruim. Porque o que passa a operar nele não é mais a imago Dei, não é mais a imagem de Deus, mas é o pecado que nele opera. Eu queria que você lesse aí esses textos que estão aí, de Gênesis, de 1 Coríntios, de Romanos, por favor, anote e leia, para que você esteja conferindo, tá certo? Então a gente termina a nossa aula de hoje, tá certo? Né, trabalhando sobre essa questão da queda. E a semana que vem nós vamos falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda, a definição de pecado. A gente já trabalhou na outra vez, a gente trouxe algumas definições de pecado, mas a gente vai entrar de um pouco mais profundo nessa questão da definição de pecado, tá certo? E eu tenho certeza que vai ser algo muito legal, vai ser algo muito bacana e vai ser algo edificante. Então, assista novamente. Quando você assiste pela primeira vez, você tem consegue fazer uma análise. Mas se você assistir dando pausa, né, anotando os textos, conferindo os textos bíblicos, fazendo as suas anotações, você vai conseguir fazer um estudo com uma perspectiva completamente diferente, tá bom? Então, eu aguardo você na próxima semana e nós estaremos trabalhando aí essas questões e eu tenho certeza que vai ser de suma importância e vai ser muito edificante para a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? A paz do Senhor, fique com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.